Você é incapaz de tocar essa tela com seus dedos e você é também incapaz de tocar seus próprios dedos. Na verdade, jamais ninguém conseguiu realmente tocar qualquer coisa. Sente-se confortavelmente em sua poltrona, sofá ou cadeira. E agora pergunte a si mesmo: em que estou sentado? A resposta a essa pergunta, aparentemente tão simples quanto absurda, é das mais surpreendentes. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje vamos mergulhar no vazio. Suponhamos que você esteja sentado em uma cadeira de madeira. Nesse caso, é tentador dizer que você está sentado nela, mas na realidade seria igualmente correto dizer que, de alguma forma, você está flutuando acima dessa cadeira. Para tentar entender por que isso acontece, precisamos nos debruçar sobre o que constitui toda a matéria em nível atômico. Cadeira, sofá, você e eu, os dedos, ou seja, os átomos. A primeira coisa que salta aos olhos ao nos interessarmos pelos átomos é que o espaço disponível entre os elementos que os constituem é gigantesca. De fato, se você aumentar o núcleo de um átomo até ele ter o tamanho de cerca de 1 milímetro, então, proporcionalmente, você encontrará elétrons que voam a quase 100 metros de distância na forma de estranhas e vastas nuvens eletrônicas. Assim, se pensarmos nos átomos em termos de volume ocupado pelas partículas que encontramos, eles são quase exclusivamente constituídos de vazio. E desse ponto de vista, você está essencialmente sentado em quase nada. Quase nada que você não atravessa e nem toca. Na verdade, por mais estranho que possa parecer, quando você bate o dedo do pé em um canto da mesa, a única coisa que você encontra além da dor é uma resistência ligada a toda a potência de uma força extraordinária, a força eletromagnética. Entretanto, você deve concordar, parece que estamos tocando. Mas se temos essa impressão visual, é porque nossos olhos têm uma certa dificuldade em distinguir detalhes abaixo de 1/10 de milímetro. E aí eles acabam nos enganando. Na realidade, os átomos dos seus dedos, assim como qualquer outra coisa, se aproximam no máximo de alguns bilionésimos de metros, o que significa que você nunca se tocou. Ok, essa frase é realmente estranha, então por que não podemos tocar nada? A explicação do porquê reside na força eletromagnética. No reino do infinitamente pequeno, essa força é de longe a que reina suprema. Aqui a gravidade não é nem mesmo convidada, pois em escalas atômicas, a força eletromagnética que aumenta quando a distância entre duas partículas carregadas diminui é cerca de 1 bilhão de bilhões de bilhões de bilhões de vezes mais poderosa que a força da gravidade. E é essa força que dita às partículas carregadas como elas devem se comportar, que faz com que quanto mais tentemos aproximar dois átomos, mais a repulsão entre as cargas das nuvens eletrônicas se opõe a esse movimento, como dois poderosos ímãs defendendo seu território com fervor. Vamos ver então detalhadamente o que acontece. A grosso modo, cada átomo contém no centro um núcleo carregado positivamente, cercado por elétrons na forma de nuvens eletrônicas difusas, que são carregadas negativamente e podem assumir formas fabulosas. É a posição e o número dessas nuvens formando ao redor do núcleo eletrônico de geometria complexa que determinam a capacidade dos átomos de se ligarem ou não. Então, simplificando, quando esses átomos não estão dispostos a ceder ou receber novos elétrons, quando as nuvens eletrônicas se aproximam o suficiente, elas se deformam. Assim, os átomos que tentamos colocar em contato sempre se afastam ligeiramente de uma forma esférica, para assumir a forma de um ovo. E a nova distribuição das nuvens de elétrons que envolvem os núcleos tem uma consequência estranha. Ela gera uma pequena diferença de carga entre os dois lados, criando assim uma espécie de minúsculo dipolo polarizado, um pequeno ímã, se você preferir. E é a soma dessas cargas que se enfrentam que, distribuídas nos bilhões de átomos, constituindo todo o seu corpo e o suporte no qual você se senta, por exemplo, formam juntos um gigantesco repelente.
E é por causa dessas repulsões que atuam entre os átomos como um ímã e levitação que você flutua de certa forma a uma distância ridiculamente pequena dos átomos que constituem a superfície da sua cadeira. E obviamente isso vale para tudo e qualquer coisa. Em nível atômico, seus pés não tocam diretamente suas meias, cujos átomos periféricos não estão propriamente em contato com os dos seus sapatos, cujas solas nunca tocarão estritamente o solo. Resumindo, por mais que você pressione, você não conseguirá entrar em contato real. Na verdade, mesmo se um grande peso caísse sobre os seus dedos, você não sofreria nada além de deformar, desestruturar grandes aglomerados moleculares ou celulares de acordo com suas linhas de força e fraqueza, ou seja, em nenhum momento os átomos dos seus dedos esmagados e os da base do peso entrariam em contato no sentido estrito da palavra. Mais uma vez, no reino do infinitamente pequeno, nada nunca se toca propriamente. Note que é também a soma de todas essas resistências combinadas que faz com que, embora os átomos sejam constituídos quase exclusivamente de vazio, você não veja você mesmo atravessando os objetos nos quais se senta, o que, sejamos honestos, é uma boa notícia. Bom, tudo isso é muito bonito, mas o exemplo caricatural que dei anteriormente tomava o caso de dois átomos isolados. Ora, você deve ter notado que na natureza os átomos são raramente solitários. Em geral, eles adoram se ligar, se reunir em grupos, às vezes gigantescos, formando moléculas. Então, como os átomos podem se ligar, formar moléculas e objetos se não podem se tocar? Na verdade, podemos ver as moléculas como grandes grupos nos quais os átomos se juntam, de certa forma. Eles se acorrentam e se associam sem se tocar, compartilhando alguns de seus elétrons, como para formar ligações, nuvens eletrônicas pegajosas. E a robustez dessas ligações difere significativamente de uma associação de átomos de uma molécula para outra. Tomemos objetos relativamente sólidos, como você ou uma cadeira. Você e a cadeira são constituídos de longas moléculas de carbono, nas quais muitos átomos estão firmemente unidos. Essa é a principal razão pela qual, quando você coloca dois objetos sólidos em contato, eles não se fundem. Em escalas atômicas, suas ligações são muito fortes, formando grandes barreiras que impedem a passagem. Não se cola, não se mistura. Se os seus átomos e o de uma cadeira se recusam tão fortemente a se misturar com o mundo exterior, é porque todas as posições disponíveis para acolher nuvens eletrônicas já estão saturadas. Não há mais espaço para formar novas ligações. É claro que isso se aplica principalmente a condições normais, mas quando nos desviamos delas, podemos quebrar os bloqueios dessas cadeias atômicas. Por exemplo, se você mergulhar os objetos que se recusam a se fundir em um banho de ácido ou os aquecer fortemente, sua coesão molecular não durará muito e você obterá uma disposição atômica diferente da outra. Em escalas nanométricas, esses jogos de guerra de influência eletrônica que os átomos travam através de suas nuvens ocorrem a distâncias muito pequenas, mas ainda assim há distâncias. Pode parecer estranho, mas quando uma força atua entre dois objetos, eles não precisam necessariamente estar em contato. Vamos pensar então em um paraquedista, por exemplo. Ele é atraído pela gravidade terrestre sem precisar tocar a superfície. Superfície essa que nunca toca realmente. O fato de que nossos átomos são, em geral, pouco dispostos a ceder ou acolher nuvens eletrônicas é uma boa notícia. Caso contrário, nossas vidas seriam um verdadeiro inferno, pois passaríamos nosso tempo colando em tudo ou em qualquer coisa. Notamos que existe uma maneira mais suave de aderir aos objetos sem ter que formar ligações atômicas. Você pode, para isso, simplesmente aproveitar as propriedades de polarização dos átomos de que falamos no início, pois, de forma contraintuitiva, essa ligeira diferença de carga entre os lados dos átomos permite, em alguns casos particulares, gerar em escalas muito pequenas forças de atração em vez de repulsão. Essa técnica é usada com maestria
por muitos animais, cuja disposição das nuvens eletrônicas ao redor das moléculas que formam suas patas lhes permite aderir, colar na superfície sobre as quais se deslocam, sem que nenhuma ligação atômica seja formada. Mas se você não é uma lagartixa ou uma aranha que anda no teto, você também pode simplesmente esfregar um balão em um pedaço de tecido. Isso arrancará um grande número de elétrons do tecido, dotando-o de uma capacidade mágica temporária, a de polarizar os átomos de tudo que você gosta. Deixando de lado esses casos particulares, quando os átomos se colam é sempre porque possuem em suas camadas eletrônicas espaços a serem compartilhados, locais de nuvens disponíveis. E quando os átomos com tais configurações se aproximam, eles não defendem seu território com fervor, mas se unem para formar moléculas cujas propriedades são extremamente diferentes das dos elementos que as constituem. Então, para te convencer de que ao misturar dois elementos que aparentemente são totalmente opostos, podemos obter um terceiro com propriedades totalmente diferentes. Então, a gente vai tomar um exemplo concreto aqui. O sódio puro é um metal altamente instável que, em contato com a água, tende a explodir. O cloro, por sua vez, e para ser educada, é pouco simpático. Se você inalar esse gás terrivelmente tóxico, ele se combina com as mucosas úmidas dos seus pulmões para formar substâncias ácidas que atacam os tecidos do seu pulmão, trazendo consequências dolorosas. Agora, se você colocar esses dois elementos em contato em um recipiente fechado, em poucos minutos você obterá uma reação impressionante, que resulta em cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha. Bom, você também pode acabar no hospital ou morto se não tomar todas as precauções necessárias para manipular esses elementos, pois essa reação química é altamente exotérmica. E se essa reação química é impressionante, é porque o sódio e o cloro possuem camadas eletrônicas que não estão completamente preenchidas e se encaixam perfeitamente emitindo grandes quantidades de calor e radiação. Então, porque quando ingerimos um pouco de sal, o sódio nele não nos faz explodir perigosamente ao reagir com a água no nosso corpo? Bem, isso ocorre porque o sódio, ao se dissolver, perde um elétron em sua camada eletrônica externa. Um pequeno elétron que, assim como no caso do cloro dissolvido, faz toda a diferença entre um comportamento mortal ou benéfico em pequenas quantidades para o nosso organismo. E acho um pouco emocionante que, através das afinidades e inimizades, todas essas reações químicas incrivelmente variadas permitam a existência de um número quase infinito de objetos. Note que a regra de que os átomos não gostam de ficar sozinhos tem, obviamente, algumas exceções. Gases raros como hélio, neônio, argônio, criptônio ou xenônio são exceções. Neles, as camadas eletrônicas estão saturadas, completamente cheias, e sua disposição particular faz com que estejam cercados por uma concha blindada que impede a ligação com outros elementos e, portanto, permanecem eternamente solitários. Bem, em resumo, se você está frustrado com a ideia de que nunca estará mais perto da pessoa amada do que a alguns nanômetros, porque ao beijar, as forças repulsivas das camadas eletrônicas externas dos átomos, que compõem as moléculas dos nossos lábios respectivos, impede qualquer contato. Não se preocupe, já não é porque você não toca que não há atração. E existem soluções radicais na natureza para aproximar os átomos ao ponto de realmente se tocarem. Elas invariavelmente consistem em submeter a matéria a condições energéticas incomuns. Uma das soluções consiste em acelerar alguns átomos a velocidades próximas à da luz e depois fazê-los colidir. Infelizmente, esses eventos geralmente envolvem apenas alguns átomos por vez, raros na Terra, ocorrem perto de elementos radioativos, em pequenos volumes no centro de nossos aceleradores de partículas, ou na alta atmosfera, quando raios cósmicos altamente energéticos chegam do espaço. Mas se você pensa em algo maior, aconselho olhar para o coração das estrelas, lugares onde os átomos aquecidos a temperaturas consideráveis mantêm relações terrivelmente intensas, ao ponto de as repulsões eletrônicas serem vencidas
e ocasionalmente se fundirem. É a transformação de parte dessa matéria em pura energia que permite que as estrelas brilhem. Em outras palavras, nosso Sol, como todas as outras estrelas do nosso universo, brilham porque no seu centro a matéria consegue se tocar. E se o que você procura é ter o máximo de contato possível de uma vez só, é melhor olhar diretamente para estrelas com mais de 8 massas solares, porque quando essas estrelas chegam ao fim de sua vida, vítimas de seu próprio peso, elas colapsam, levando uma parte de sua matéria ao centro em velocidades assustadoras. E nesse inferno ardente, elétrons e prótons superaquecidos ficam tão comprimidos que acabam colidindo e fundindo-se para formar nêutrons, liberando ao mesmo tempo uma quantidade absolutamente colossal de energia. Dependendo da massa da estrela gigante que colapsou, a descida aos infernos da matéria comprimida no centro continuará até formar um buraco negro ou parará no estado de uma estrela de nêutrons, um astro tão compacto que o volume de uma caixa de fósforos cheia com a matéria que constitui uma dessas estrelas contém tanta massa quanto um cubo de rocha de 800 metros de lado no nosso planeta. Tudo considerado, talvez seja uma boa ideia para a nossa integridade física que a matéria não se toque tão facilmente. O fato de que tocar algo macio, áspero ou pegajoso seja a soma em grande escala das resistências das nuvens eletrônicas que os receptores sensoriais da sua pele interpretam e convertem em sinais elétricos que percorrem seus nervos antes de serem traduzidos em sensações pelo seu cérebro, não tira absolutamente nada do sal da vida. Antes de finalizar, quero deixar o agradecimento à nossa parceira, a Render Cursos. A Render possui diversos cursos, principalmente voltados para a área das tecnologias. E para citar um dos cursos, tem um que me pegou demais: aprender a usar os softwares CAD para criar desenhos e projetos arquitetônicos complexos. O CAD é uma ferramenta poderosa e com ela você pode apresentar seu projeto de forma profissional, do desenho técnico às perspectivas, imagens e animações. Então dá uma conferida lá. Gente, a Render patrocina nosso clube de membros e se você ainda não se tornou um, considere ajudar nosso canal sendo membro. Então clica no botãozinho, dá uma olhada nos itens que a gente tem lá, tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e comenta. Comenta aí se você sabia que você nunca toca o seu dedo aí no celular. Então é isso, um beijo no coração de vocês e até quarta-feira.